Começando aqui mais uma aula na minha página do YouTube, André Nascimento Sala de Aula. Dessa vez usando uma aula, apresentando aí o quadro, um resumo, o quadro do esboço da aula que irei dar hoje, né? Onde não estou sendo visto na câmera, mas estou atrás dela, onde vocês poderão ouvir minha voz e presenciar aqui esta aula. O conteúdo que vou trabalhar hoje é colocação pronominal. Este conteúdo faz parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Tratando desses conteúdos aqui, ó, pronomes oblíquos átonos. Ou seja, são aqueles que não têm o som forte, som mais fraco, e não são dos casos retos, ou seja, aqueles que nós conhecemos como eu, tu, ele, nós, não são daqueles casos oblíquos, mi, ti, si, consigo, entendeu? E então este conteúdo é para trabalhar na questão do uso desses pronomes oblíquos átonos na frase, dentro da estrutura das frases na escrita, já que na linguagem falada, oral, não há essa percepção do uso, não há teoricamente uma exigência, mas na escrita ela é imprescindível o seu uso correto. Então aí coloquei, né, como vocês puderam perceber, como essa colocação pronominal ela se divide em três, né, três grupos: próxime, ênclise e mesóclise. Ênclise está ali no meio, mas na verdade a próxime é o que é quando o pronome vem antes do verbo. Mesóclise é quando está no meio, quando se utilizado lá no meio, geralmente do uso de uma frase, né, de uma oração, geralmente verbal. E ênclise é o que vem depois, né, a colocação do pronome depois da palavra. Então vamos começar com a próclise, que ela vem antes. Ela é usada para os seguintes casos: quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. São elas: palavras de sentido negativo: não, nunca, ninguém, jamais. Ou seja, não se esqueça de mim. Palavras de sentido negativo. No caso, advérbios: agora se negam a depor. Agora se negam. O se vindo antes do verbo negar. Em caso de conjunções subordinativas, ou seja, aquelas frases das orações coordenadas que exigem uma outra frase para manter a sua compreensão, né? Soube que me negaria, ou seja, negaria foi subordinado que soube, né? Soube que me negaria. Me vem antes do verbo negar. Em caso de pronomes relativos, identificamos duas pessoas que se encontravam desaparecidas, ou seja, esse que se encontravam, que está fazendo um pronome de relação. Então, se vem antes do verbo encontrar. E há outros casos também, por exemplo, no uso da próxima para orações iniciadas por perguntas interrogativas, né, aquelas famosas orações diretas, né? Quem te fez a encomenda, né? Pergunta: quem te fez a encomenda? Quem te vem do verbo fazer, né? Fez. E orações iniciadas por palavras exclamativas, né? Que nós conhecemos, né? Quando se ofendem por nada. Quando se ofendem, se vem antes de ofender. Vamos agora partir para a mesóclise. Existem mais outros casos de próxime, mas desses são esses. Vamos aqui partir para a mesóclise, que é o que vem no meio. É a colocação pronominal no meio do verbo. E ela é utilizada para os seguintes casos: quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos, ou seja, que antes desses verbos não venham palavras que exijam a próxime. Se não exigir a próxime, então pode-se utilizar a mesóclise. Vamos dar aqui uns exemplos, né? Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Realizar-se-á
verbo aqui, o se a, né? Então, esse se está no meio do verbo aqui, realizar se a. Tanto é que foi separado por dois hífens, né? Depois do realizar hífen se, que é a mesóclise, e depois o acento ali. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-eia nessa viagem, né? Acompanhar-te-eia nessa viagem. Lembrando que o uso da mesóclise, como coloquei a explicação, ela é para ser utilizada quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, contanto que esses verbos não venham antes com palavras que venham exigir uma próclise, como tem os exemplos mais acima do uso da próclise. Então, são nesses casos que deve se utilizar a mesóclise. Já a ênclise, que eu venho que vem no final, é uma colocação pronominal que vem depois do verbo. Podemos ver que essas colocações pronominais é sempre dentro de orações, né? Sempre dentro das orações, das fases verbais. A ênclise é usado quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis, né? Quando não houver necessidade. Então vamos ver os casos quando isso não é possível. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, ou seja, quando dá aquela ideia de ordem, comando, pedido, né? E sendo uma forma afirmativa. Quer ver? Quando eu avisar, silenciem-se todos. Silenciem-se. Vem o que? O hífen separando se. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, ou seja, para quem for lembrar, infinitivo é aquela forma verbal propriamente dita daquela expressão do verbo. E impessoal porque não significa que pode ser qualquer pessoa, não tem uma pessoa definida assim. Vamos dar um exemplo aqui dessa ênclise. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal. Não era minha intenção machucar-te. Machucar-te. Esse é um exemplo aqui de ênclise. Quando o verbo iniciar a oração. Vou-me embora agora mesmo. Se o verbo está iniciando a oração, ela não pode ser usada como próclise, mas sim como ênclise. Vou-me embora agora. Já que o verbo está iniciando esta oração. E um outro exemplo, quando houver pausa antes do verbo. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Se eu ganho na loteria, vírgula, mudo-me, eu coloco o if na me, hoje mesmo. Quando houver pausa do verbo. E mais um outro caso, é quando o verbo estiver no gerúndio. É só lembrar da forma nominal do verbo, né? Que quando se termina com que? Com ido e ado, né? Recusou a proposta, fazendo-se, o verbo que fazendo-se, hífen esse de desentendida, porque o verbo aqui, digamos, após o fazer, está ali mostrando que desentendida está no que? No gerúndio, né? No caso, o fazendo, né? Está no gerúndio, né? Fazendo. Porque nesse caso aqui não é uma forma de um geral, porque é uma forma nominal. Mas aqui, quando estiver no gerúndio, quando a pessoa está falando isso aqui, então coloca-se, utiliza essa ênclise, né? Recuso a fazer a proposta fazendo-se de desentendida, ou seja, porque o verbo está indicando que está no gerúndio. Então, são aqui essas dicas, essa aula aqui que trabalha com colocação pronominal, mas vai rever no vídeo, vá assistindo outras páginas e comparando com o vídeo que eu passei e lendo também vários outros periódicos, livros didáticos e comparando com outras páginas que eu sempre recomendo, como o InfoEscola, o UOL Educação e Educar Mais Brasil, que são essas páginas que vocês encontram na internet. Então, bom estudo, joga duro e vai estudando. Participe da minha página de Nascimento Sala de Aula. Participe dela lá, dê seu like, comente, compartilhe e continue estudando. Forte abraço, seu amigo professor André Nascimento.